Bom, agora a comparação entre as médias após a ANOVA e o teste de Tukey, certo? Qual que é a ideia aqui agora? O ANOVA, ele te contou, né? Você tem aí mais de duas amostras, você está comparando, e ele te contou se todas as amostras são iguais, ou seja, se a média A é igual à média B, que é igual à média C, ou se tem alguma diferente. Se todas são iguais, ok, acabou aí. Mas se ele te falar que alguma delas é diferente, ele não sabe qual. Ele não te fala qual delas é diferente, só que alguma delas é diferente. Daí, para você descobrir qual delas é diferente, tem alguns testes diferentes que você pode fazer. A Débora passou para a gente só o de Tukey. Esse teste de Tukey. Então, vamos falar dele. Qual que é a ideia por trás do teste de Tukey? Ele é uma coisa chamada DMC. O que é DMC? Diferença mínima. Aliás, DMC não, desculpa, gente. É DMS. DMS. Diferença mínima significativa. DMC é outra coisa. Mas diferença mínima significativa. O que significa isso? Você tem aqui vários números de média diferentes. Tem aí, sei lá, 10, 15 e 25. Você quer saber qual deles é diferente e qual deles é igual. Para isso, você vai depender da diferença entre as médias. A diferença mínima significativa é o menor intervalo que você pode falar que significa alguma coisa. Ou seja, se a minha diferença mínima significativa for 2, isso quer dizer o seguinte: se a média do primeiro for 8 e a média do segundo for 9, a diferença de um para outro é 1. Então, ela não é a minha diferença mínima significativa. Ou seja, 8 e 9, na prática, são iguais. Essa diferença aqui não significa nada. É uma variação irrelevante que não indica nenhum fator está afetando a amostra. 9 para 10, não, 9 para 10,5, vamos botar aí, também é uma diferença de 1,5. Então, esses dois são iguais. Mas de 8 para 10,5, eu tenho uma diferença aí de 2,5, que é maior que a diferença mínima significativa. Então, eu sei que essa diferença aqui não é insignificante. Tem algum fator aí entre a amostra de 8 e a amostra de 10,5 que está indicando que não, tem alguma coisa afetando aí, mudando. Ou está botando o 8 para baixo, ou o 10,5 para cima. Mas enfim, o importante é, essa diferença deles significa alguma coisa. Tem algum fator afetando essas amostras, fazendo essa diferença. Não é uma variação normal, igual de 8 para 9 ou de 9 para 10,5. Então, o 8 e o 9 são efetivamente a mesma coisa. Assim, 8, 9, 10,5. Né? O 8 e o 9, na prática, são iguais. E o 9 e o 10,5, na prática, são iguais. Mas o 8 e o 10,5 não são iguais, eles são diferentes. Essa é a ideia. A ideia das letrinhas é basicamente essa aqui. Mas isso é para frente. O que importa agora que vocês têm que se focar é nisso aqui, ó, o DMS. O DMS, ele é esse valor mínimo que, tipo assim, se a diferença entre os dois for essa, for no mínimo isso aqui, eu posso falar que eles são diferentes. Então, entre 8 e 10, né, como a diferença é 2, então 8 e 10 também são diferentes. A diferença é 2. Então, a ideia é isso. Eu tenho que achar esse valor e usando esse valor eu sei o que é igual e o que é diferente. Eu vou fazendo um a um, vou pareando A com B, A com C, A com D, A com E, depois B com C, B com D, B com E. Eu vou pareando, fazendo pares, e eu vou julgando se esse par é igual ou diferente usando isso aqui. Esse DMS a gente representa com um triangulinho, que é o delta, esse triângulo, que é de diferença, de variação. Então, esse DMS representa com isso, é o valor nosso que a gente quer achar. Esse DMS, esse delta, essa variação, ela é Q vezes S sobre raiz de R. Se você for olhar aqui no slide, ele está escrito dessa forma.
que é S sobre raiz de R. Só que na prática, vamos botar isso aqui, ó, o Q, ó, delta igual a o Q. Esse Q, ele é um valor tabelado. Então você vai achar ele na tabela. Ele é importante porque dependendo do seu valor de alfa e outras coisas assim, ele muda. Mas ele é um valor tabelado seu. Então tabelado, você acha na tabela. Isso aqui, o S, ele é a raiz de QM do resíduo. Vamos lá. QM do resíduo. Se vocês lembrarem, resíduo, lá na última aula de ANOVA, resíduo é um outro nome para a variação que ocorre dentro do grupo. Então, esse fator é chamado de resíduo. Então, o QM do resíduo é o quadrado médio dentro de dentro. Então, se vocês lembrarem daquele quadrinho que eu mandei vocês fazerem, aquele 3×3, que tem, né, entre, dentro, R, soma dos quadrados, graus de liberdade, e por último, quadrado médio. Quadrado médio. Que jogo da velho. Que é um desses fazerem, lembra? É esse quadrado médio que ele está fazendo. Especificamente é o quadrado médio de dentro. Então, o que ele está falando é esse número de K. Ó. Então, esse S, ele é a raiz do quadrado médio de dentro. Então, esse valor aqui, ó, vai estar aqui na sua tabela. Então, se você para fazer esse teste de tanque, você já tem que ter feito a nova. Se você fez a nova, você fez esse quadrinho. Se você fez esse quadrinho, você tem esse valor escrito para você já. Então, ele já está aqui. Você pode, como isso aqui é uma raiz, efetivamente o que isso aqui vira é Q vezes raiz de QM sobre raiz de R. E aí você pode escrever isso aqui como só Q raiz de QM sobre R. Então, isso aqui vira uma raiz inteira só. Raiz de quadrado médio de dentro, que você já achou quando você fez a nova, sobre R. Essa aqui é a versão, digamos assim, mais simplesinha da fórmula. Essa é a versão aqui. Quadrado médio de dentro, para quem não lembra como é que faz, já deve ter assistido a aula nova. Aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, quadrado médio, você vai montar, né, ignora essa fileira do F, ignora a fileira do P, ignora esse negócio de total que tem mais embaixo, foca só nesses 6 aqui, ó. Esse é o quadrinho que você vai montar da nova. Você vai calcular os SQs com a fórmula. Grau de liberdade é fácil, eu já expliquei como que faz no olhômetro. Quadrado médio você só faz da esquerda dividido pela direita. Esse dividido por esse dá esse. Esse 3.386 dividido por 21 dá esse. 1902 dividido por 2 dá 951. Da esquerda divide pelo do meio dá o da direita. Esse por esse por esse. Então, esse é o esquema básico. Então, é assim que você acha o quadrado médio. Então, só assistiu a aula da nova que você pega como você faz o quadrado médio. Então, fazendo o quadrado médio de dentro, esse aqui, ó, 161, você taca ele aqui em cima, matou um pedaço já da fórmula. Esse R aqui também é fácil. O que é esse R? R de repetição. Por quê? Você tem aí, ó, né, uma amostra, 2 amostras, 3 amostras. Idealmente, para você fazer esse teste tanque, você tem que ter amostras de mesmo tamanho. Então, sei lá, são a média de nota da sala. Essa sala tem que ter 60 alunos, essa sala também 60 alunos, essa sala também 60 alunos. Você tem que fazer com que todas as suas amostras que você está medindo tenham um N de mesmo tamanho. Né, o mesmo tamanho. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um teste, por exemplo, fez um teste em 60 pessoas nessa cidade. Fui na outra cidade, fez em mais 60 pessoas.
Fui na outra cidade, fiz o teste em 60 pessoas. A ideia é que você tenha o mesmo tamanho. Você não vai fazer 70 testes de uma cidade, 50 em outra, 40 em outra, porque isso fica um teste desbalanceado. Existem métodos para você fazer o teste de forma desbalanceada, tem jeito. Mas é umas contas diferentes que a Débora não passou, ela falou, não vai cobrar isso. Então, sempre que você for fazer teste Turkey, você vai esperar que todas as suas amostras tenham o mesmo tamanho. E por extensão, se você já fez teste Turkey, você já fez teste ANOVA. Então a sua ANOVA foi feita com teste do mesmo tamanho também, provavelmente. Mas então, todas as suas amostras têm o mesmo tamanho, certo? Essa repetição é o tamanho da amostra. Né? Quantas vezes você fez o teste? Né? Fiz o teste 60 vezes aqui, 60 vezes aqui, 60 vezes aqui. Então essa é a sua repetição. É o tamanho de cada amostra. Ou o número de repetições, quantas vezes você realizou cada teste, né? Nesse caso, no exemplo de ser um teste, né? Ou então, quantas medições você fez em cada amostra, quantas vezes você repetiu essa medição. Medir 60 vezes, 60 vezes, 60 vezes. Medir 60 alunos aqui, 60 alunos ali, 60 alunos aqui. Ou 40, 40, 40, 30, 30, 30, enfim. É o N, basicamente, que você tinha ali. Ele tem que ser o mesmo valor para todos. Então, esse é o R. Simples, matou já. Matou o R, matou o quadrado médio de dentro, já fez na nova. O que é que falta agora? Falta esse Q, que eu falei que é o valor tabelado, que é aí que entra a tabela do... Eu tive que fazer um corte aqui rapidão, mas voltando onde a gente parou. O Q, aqui o valor tabelado, como eu falei, o valor tabelado. Você vai olhar essa tabela, tem essa tabela aqui no exemplo do slide, e essa tabela que ela passou, está no site da UIT. Elas são a mesma tabela, qual que é a diferença? Essa tabela aqui do slide, ela só é para 5%, né, o alfa 5%, só para 5%. Essa tabela aqui ela tem os alfas 5%, 1%, 5%, 1%. Todas as opções diferentes, para 5% e para 1%. Então, isso é um extra dessa tabela aqui, é por isso que ela é um pouquinho maior. Mas, essencialmente, para você olhar qualquer uma dessas tabelas, você precisa saber três coisas. Esse grau de liberdade, que é o grau de liberdade do resíduo. O alfa, que você quer usar, se é 5%, se é 1%. Nesse caso, só 5% que é, porque a tabela toda é disso. Mas esse aqui tem os dois. E quantos grupos você está trabalhando, né? A quantidade de amostras que você está comparando. Nesse caso aqui, está comparando 5, então ele vai usar 5. Naquele exemplo que eu dei, tinha 3 amostras. Então, eu usaria 3. Enfim, quantas amostras você está trabalhando. Então, o alfa é fácil, né? Você já está anunciado. Quantas amostras você está trabalhando? É fácil também, né? Você tem 3 amostras, 3 amostras. Nesse caso aqui são 5 amostras, então você está trabalhando com 5 amostras aqui no 5. A única coisa mais complicadinha é esse grau de liberdade. Por quê? Esse grau de liberdade que ele está falando é o que eu falei, é o grau de liberdade do resíduo que ele chama. E aí, como é que você calcula isso? Esse grau de liberdade do resíduo, você calcula grau de liberdade total menos grau de liberdade entre menos R menos 1. Então, vamos por partes. Grau de liberdade do resíduo, que é o que você está querendo achar. É o que você vai usar na tabela. O grau de liberdade total, como é que você calcula isso aqui? Você vai olhar quantas pessoas estão participando ao todo e subtrai 1. Então, sei lá, eu tenho 3 amostras e a minha repetição é 50. Então, eu tenho 50 pessoas na primeira amostra, 50 pessoas na segunda amostra, 50 pessoas na terceira amostra, certo? Repetição de 50. O R é 50. Eu tenho, então, 150 pessoas que estão trabalhando aqui. Estou comparando 150 pessoas. Vou dizer 150 menos 1, 149. Esse é o grau de liberdade total que você vai estar usando. Então, se eu tivesse lá 10 pessoas aqui, 10, 10 e 10 na minha repetição, ia ser 30 pessoas. 30 menos 1, 29. Se eu tivesse, sei lá,
mais uma aqui, e esse não é 50. Vai ser 50, 100, 200, 200 menos 1, 199. Então, é assim que é o grau de liberdade total. Você conta quantas pessoas estão participando, né, quantas medições você fez ao todo, e subtrai 1. Então, grau de liberdade total. Menos grau de liberdade entre. Se você viu a aula da nova, você sabe como é que faz. Mas se você não viu ou não esqueceu, relembrando, você olha quantas amostras você tem e subtrai 1. Então, eu tenho aqui 4 amostras. 4 menos 1, 3. Né? Antes eu tinha, né, 3 amostras. 3 menos 1, 2. Então, 2. Né? É só você pensar. No total, você está contando quantas pessoas que tem e subtraindo 1. Nesse aqui, você está contando quantas amostras tem e subtraindo 1. E, por fim, R menos 1. O R, como eu falei, é a repetição. É esse valor aqui que você já sabe. Então, tem 50, 50, 50. A repetição é 50. O valor que repete é 50. Então, é a repetição. Então, aqui é 50 menos 1. Dá 49. Então, 149 menos 2 menos 49. Que vai dar 98. Grau de liberdade do resíduo daria 98. Certo? Então, ó, grau de liberdade do resíduo 98. Então, eu iria lá na minha tabela, ia caçar aqui, ó, grau de liberdade 98. Não tem, mas vou pegar o mais próximo, 120. O mais próximo que tem. Vou olhar qual que é o meu alfa. É um alfa de 5%. Então, aqui. E eu tenho trabalhando aqui, são 3 amostras. Então, essa linha, essa coluna daqui, 3. Então, eu usar esse valor aqui, 3,36. Então, 3,36. Esse aqui seria o meu valor tabelado. Então, 3,36 é o meu Q, o valor tabelado, bota aqui. Quadrado médio de dentro, já falei como é que você faz. Calcula pela nova, você já vai ter calculado, porque você tem que fazer a nova para chegar aqui. Então, eu ia estar aqui já. Ele é soma dos quadrados de dentro dividido por grau de liberdade de dentro. Lembrando que grau de liberdade de dentro, grau de liberdade de dentro, você soma o grau de liberdade individuais. Então, nesse caso aqui, né, tem 50 pessoas, seria 49 mais 49 mais 49. Né, esse seria esse valor aqui. E esse soma do quadrado é aquela fórmula, né? Essa fórmula daqui, ó. Soma dos quadrados de dentro. Esse aqui, ó. Que é a do desvio padrão do primeiro vezes variância do primeiro, mais desvio padrão do segundo vezes variância do segundo, mais, e assim por diante. E aí você acharia a soma dos quadrados de dentro, divide pelo grau de liberdade de dentro, acha o quadrado médio de dentro, bota aqui em cima. E o número que repete, que eu já falei, né? O 50 repete, 50, 50, então, esse aqui seria 50, por 50 aqui. Você montando isso aqui, divide esse por esse, tira a raiz, multiplica pelo Q, você vai achar o seu delta, né? Sua diferença mínima significativa, igual eu falei. Diferença mínima significativa. Então, vamos supor que eu fiz a conta toda, achei a minha diferença mínima significativa. Foi, né, o meu delta deu 5. Vou voltar no meu exemplo lá, eu tinha 3 amostras. Cada uma dessas amostras era feita de 50 pessoas. 50 pessoas. E qual que é a média de cada um? A primeira tem uma média igual a 20. A segunda tem uma média igual a 24. A terceira tem uma média igual a 30. Então, ó, vou colocar primeiro em ordem crescente. 20, 24, 30. E vou começar a dar letras. A primeira aqui é a letra A. A segunda tem uma diferença de 4, né? 4 não chega na minha diferença mínima, então elas são iguais. Agora, com 30. 30 passou, elas são diferentes. Então, esse aqui é diferente desse. Então, eu já vou deixar sem letra. Vamos botar agora, então, que a segunda coisa, B. Eu dei uma letra para a primeira e fui. A primeira é igual à segunda? É. Bota a letra também. A primeira é igual à terceira? Não é. Então eu não boto nada.
A primeira é igual à quarta, se tivesse a quarta. Se fosse igual, botava a letra. Se não fosse igual, deixava vazio. E vai. Terminei de fazer isso com a primeira, né? Dei a letra para a primeira, fiz tudo com a primeira. Primeira com a segunda, primeira com a terceira, primeira com a quarta e assim diante. Eu vou para a segunda agora. Segunda coisa, dou uma letra para ela, B. Não preciso fazer segunda com a primeira, já fiz. Então, vou fazer segunda com a terceira. Segunda com a terceira são diferentes. Então, porque tem 6 diferenças. Então, ó, são diferentes. Então, não boto nada, não boto nada. Então, ó, nem precisa de B, porque esse B não aparece de novo em lugar nenhum, fica só o A. Terceira daria a letra C. Aliás, como no B não usou nada, eu posso usar o B de novo. B. Terceira já foi com a primeira, a terceira já foi com a segunda, não tem mais nada. Então, não vou comparar a terceira com nada. Então, apago a letra B. Vai acabar ficando só isso aqui. A, B, A, vazio. Nesse esquema aqui, ó. Você pode fazer com letrinha aqui, ó. A, vazio, vazio, vazio. B, 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 porque esses três são iguais. Ou você pode fazer esse quadrinho também. Então, ó, seguindo esse exemplo aqui, nesse caso, o que ele fez? Ele deu A para o 56, né, botou em ordem, deu A para o 56 e falou: 56 é igual a 55? É, porque o valor que ele achou aqui, então ok, era isso aqui, 4,20, 4,2. Então, ó, desse aqui para esse aqui, menor do que a diferença mínima, então eles são iguais. Então eu botei o A para o primeiro, dou o A para o segundo. 56 e 53. Não, a diferença é maior, então eles não são iguais, então eu deixo vazio. 56 e 43 não são iguais, então eu deixo vazio. 56 por 41 não são iguais, eu deixo vazio. Acabou, o A. Depois, o 2, né, o M2, eu colocaria um B. Só que o M2 não preciso fazer com o primeiro, já fiz. Ele é diferente do segundo, então não coloco nada. Diferente do outro, não coloco nada. Diferente do outro, não coloco nada. Então, se eu botasse o B aqui, fica só o B sozinho, não ia ter o B com nenhuma outra letra. Então, eu nem coloco, deixo vazio. Jogo o B para outra coisa. Então, o B coloca aqui já. B aqui, não preciso fazer com esse, não preciso fazer com esse, porque eu já fiz. Então, eu vou fazer com o de baixo. B aqui, são iguais, porque não tem diferença. Então, B, B. Agora com esse aqui, são iguais, porque a diferença é pequena, não chega aos 4,2 que você precisa chegar. Aqui. Então, coloco o B de novo. Acabou o B, passo para o próximo, passo para esse aqui, 43. Eu colocaria um C, e eu compararia com o de baixo, mas não precisa, porque eu já sei que são iguais, então eu não preciso botar o C. E quando chega na última, também não tem nada para comparar, então fica só o A e B. Né? Basicamente é isso. Eu sei que é meio confuso esse negócio de letra, mas a ideia é esse raciocínio que eu fiz. Você dá uma letra para o primeiro e vai comparando. Primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto, primeiro com o quinto. Os que forem iguais, você bota a mesma letra. Os que forem diferentes, você deixa vazio. Depois, vai para o segundo, dá uma nova letra para o segundo. Segundo com o terceiro, segundo com o quarto, segundo com o quinto. Se forem iguais, bota a mesma letra. Se forem diferentes, deixa vazio. Depois, terceiro, dá uma outra letra para o terceiro. Tal. E aí, se você chegar a um ponto onde só tem a letra em um deles, né? Tipo assim, só tem o B no segundo, só tem o B no terceiro, então você nem coloca, ou seja, só apaga e joga a letra para o próximo. Né? Não sei se ficou bem de entender isso, mas essa é a lógica, né, de como você faz. Qualquer coisa, qualquer dúvida com esse negócio da letra, vocês me perguntem depois que eu ajudo vocês, tá? Pode perguntar no WhatsApp, fica tranquilo.